Ele cuspiu no meu rosto durante uma missa. Onde está a fé desse pastor? Mas a Virgem Maria mostrou seu poder. Meu nome é Padre Roberto. E eu preciso contar o que aconteceu naquela manhã de domingo. Era por volta das 10 horas quando o pastor Elias entrou pela porta lateral da igreja de São Benedito. Ele não veio sozinho. Atrás dele, uns 20 fiéis marchavam com a Bíblia erguida, cantando em línguas. Eu estava no altar, consagrando a hóstia. As mãos me tremiam, mas não de devoção. Era raiva. Raiva pura. Como ele tinha coragem de profanar aquele espaço sagrado? Os paroquianos se viraram, assustados. Dona Maria, que sempre sentava na primeira fila, apertou o terço contra o peito. As crianças começaram a chorar. E então o pastor Elias subiu os degraus do altar, apontou o dedo para mim e gritou: "Esse homem é um falso profeta. Ele adora imagens de barro e engana vocês com mentiras." Senti o sangue subir para o rosto. Meu coração acelerou. Mas antes que eu pudesse reagir, ele cuspiu. A saliva quente atingiu minha bochecha esquerda e escorreu até meu queixo. Eu não me movi. Apenas senti. Senti a umidade nojenta descendo pela minha pele. Senti o cheiro azedo. Senti o silêncio pesado da igreja. E senti, pela primeira vez na vida, uma vontade assassina tomando conta de mim. Os anos que antecederam aquele momento foram de construção cuidadosa. Eu havia dedicado 15 anos da minha vida à paróquia de São Benedito. Desde que cheguei àquela cidade do interior, me esforcei para ser visto como um padre exemplar. Celebrava 3 missas por dia. Visitava os doentes. Organizava procissões que atraíam multidões. Mas por trás dessa devoção aparente, eu escondia algo muito feio. Eu me achava superior. Superior aos evangélicos que brotavam como erva daninha em cada esquina. Superior aos paroquianos simples que mal sabiam rezar um Pai Nosso direito. Superior até mesmo aos outros padres da diocese, que eu julgava preguiçosos e sem compromisso. Minha vocação não era um chamado, era uma armadura de orgulho. Quando via o pastor Elias e seus fiéis cantando na praça aos domingos, eu sentia desprezo. Como aquelas pessoas podiam chamar aquilo de culto? Sem liturgia, sem tradição, sem a presença real de Cristo na Eucaristia. Para mim, eles eram hereges. E hereges mereciam ser confrontados. Várias vezes, durante as homilias, eu atacava veladamente os evangélicos. Falava sobre a idolatria moderna, sobre falsos profetas, sobre lobos em pele de cordeiro. Os paroquianos mais antigos aplaudiam. Mas eu não percebia que estava plantando ódio, não amor. Não percebia que estava usando o púlpito para alimentar minha própria vaidade. Minha família também sofria com minha rigidez. Meu irmão mais novo, João, havia se convertido ao protestantismo anos antes. Ele tentou me explicar que havia encontrado uma conexão mais pessoal com Deus na igreja evangélica, mas eu não quis ouvir. Chamei-o de traidor. Disse que ele estava perdido e que iria para o inferno se não voltasse à verdadeira igreja. Minha mãe chorou, implorando para que eu não rompesse a família por causa de religião. Mas eu não cedi. Para mim, ceder era fraqueza. Durante 5 anos, não falei com João. Não atendi suas ligações. Não fui ao casamento dele. Quando soube que ele havia se tornado pastor auxiliar em uma igreja em outra cidade, senti apenas vergonha. Vergonha de ter um irmão que pregava heresias. Meu pai, antes de morrer, me pediu que fizesse as pazes com João. Segurei a mão dele no leito de morte e prometi que tentaria. Mas era mentira. Eu não tinha intenção alguma de me reconciliar. No funeral, João veio até mim e tentou me abraçar. Eu me afastei. Na frente de todos. Minha mãe nunca me perdoou por aquilo. Ela também parou de falar comigo. Fiquei sozinho, mas convencido de que estava do lado certo. Depois daquele domingo de humilhação, a situação na cidade mudou rapidamente. O pastor Elias ganhou notoriedade. Seus cultos ficaram lotados. Ele contava para todos que havia confrontado o padre idólatra e que Deus o havia protegido. Meus paroquianos começaram a questionar. Alguns me defendiam, mas outros ficavam em silêncio. Aquele silêncio doía mais do que qualquer acusação. Então as coisas pioraram. O pastor Elias organizou vigílias em frente à igreja. Eles oravam alto, pedindo que Deus libertasse aquelas pessoas da idolatria. Eu me trancava na sacristia, mas ouvia tudo. Ouvia os cânticos, os gritos, as orações em línguas. E aquilo me enlouquecia. Comecei a perder o sono. Passava as noites planejando como responder, como destruir a reputação dele. Mas então veio a acusação. Um grupo de policiais bateu na porta da casa paroquial.
Eram 3 homens, todos membros da igreja do pastor Elias. Eles tinham um mandado de prisão. Diziam que eu estava desviando o dinheiro dos dízimos. Que havia denúncias anônimas. Que precisavam me levar para a delegacia. Eu protestei, gritei que era mentira, mas eles me algemaram. Na delegacia, me jogaram em uma cela suja e escura. E naquela primeira noite, eles voltaram. Não para interrogar. Voltaram para me espancar. Os socos vinham de todos os lados. Um deles segurava meus braços enquanto os outros batiam. No rosto, no estômago, nas costas. Eu sentia o gosto de sangue na boca. Tentei gritar, mas um deles tapou minha boca com um pano imundo. Padre de merda. Um deles sussurrou no meu ouvido. Você acha que é melhor do que a gente? Acha que só você conhece Deus? Eu não conseguia responder. Só conseguia sentir dor. Quando terminaram, me deixaram no chão. Fiquei ali, sangrando, por horas. Ninguém veio me socorrer. Na manhã seguinte, um advogado da diocese apareceu. Ele me olhou com nojo. Disse que a situação estava complicada, que havia rumores sobre desvio de dinheiro, que eu deveria cooperar. Ele não acreditava em mim. Ninguém acreditava. A diocese me suspendeu temporariamente. Minha mãe recusou minhas ligações. Até mesmo Dona Maria, a fiel da primeira fila, disse que estava decepcionada comigo. Eu estava completamente sozinho. E pela primeira vez na vida, senti medo. Medo de que tudo o que eu havia construído fosse uma mentira. Medo de que Deus realmente tivesse me abandonado. Medo de que eu merecesse tudo aquilo. Passei 7 dias naquela cela. 7 dias que pareceram 7 anos. As feridas do espancamento doíam, mas a dor física era nada comparada ao vazio que crescia dentro de mim. Eu tentava rezar, mas as palavras não saíam. Tentava lembrar das orações que havia repetido milhares de vezes, mas tudo parecia oco. Vazio. Sem sentido. Eu olhava para o teto sujo da cela e perguntava: onde você está? Mas o silêncio era a única resposta. Um silêncio tão pesado que parecia esmagar meu peito. Não havia luz natural ali. Não havia janelas. Apenas uma lâmpada fraca que piscava de vez em quando. Eu parei de comer. Não tinha fome. Não tinha vontade de nada. Apenas ficava deitado naquele colchão imundo, olhando para o nada. E foi ali, no fundo daquele poço, que comecei a revisar minha vida. Lembrei de cada momento em que eu havia julgado alguém. De cada vez que usei minha posição para me sentir superior. De cada palavra dura que dirigi ao meu irmão João. De cada vez que preguei sobre amor, mas pratiquei o ódio. E a verdade começou a aparecer, clara e dolorosa. Eu não era vítima. Eu era parte do problema. No 5º dia, a raiva começou a dar lugar à vergonha. Uma vergonha profunda, que me queimava por dentro. Eu havia passado 15 anos fingindo ser um homem de Deus, mas na verdade era apenas um homem cheio de si mesmo. Usava a batina como um escudo. Usava o altar como um trono. Usava a fé como uma arma contra aqueles que pensavam diferente. E agora, ali naquela cela, sem nada, eu via com clareza o que havia me tornado. Um fariseu moderno. Alguém que conhecia todas as regras, mas não conhecia o coração de Deus. Comecei a chorar. Não um choro suave, mas um choro desesperado, violento. Soluçava como uma criança perdida. E no meio daquele choro, comecei a falar. Não sei se falava com Deus ou comigo mesmo, mas as palavras saíam sem controle. Eu fui arrogante. Eu fui cruel. Eu não amei ninguém de verdade. Eu só amei a mim mesmo. Repeti aquilo várias vezes, como uma confissão sem padre, sem absolvição. Apenas a verdade nua e crua. E quanto mais eu falava, mais sentia meu orgulho se despedaçando. Era como se cada palavra quebrasse um pedaço daquela armadura que eu havia construído durante anos. No 6º dia, algo estranho aconteceu. Eu estava deitado, ainda machucado, ainda perdido, quando senti um cheiro. Um cheiro de rosas. Forte, inconfundível. Olhei ao redor, mas não havia nada. A cela era a mesma, suja e cinza. Não tinha flores ali. Não tinha nada vivo. Mas o cheiro continuava. Pensei que estava enlouquecendo. Que era algum efeito da dor ou da fome. Mas o cheiro não passava. Ele ficava ali, suave e persistente, preenchendo aquele espaço apertado. Fechei os olhos, e pela primeira vez em dias, senti algo diferente da dor. Senti uma presença. Não conseguia explicar, mas era como se alguém estivesse comigo naquela cela. Não ouvi nenhuma voz. Não vi nenhuma luz. Mas senti.
Senti que eu não estava completamente abandonado. Aquilo me trouxe um alívio momentâneo, mas logo voltei ao desespero. Como eu poderia ser perdoado depois de tudo? Como Deus poderia me querer de volta depois de tanto ódio que eu espalhei? A dúvida voltou a me consumir, e passei a noite inteira acordado, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo comigo. No 7º dia, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não foi um momento grandioso. Foi simples. Silencioso. Eu estava sentado no chão frio da cela, com as costas apoiadas na parede. Não tinha mais lágrimas. Não tinha mais raiva. Não tinha mais nada. Apenas um vazio imenso. E foi naquele vazio que eu finalmente me entreguei. Não com palavras bonitas ou orações decoradas. Apenas com uma rendição total. Deixei ir meu orgulho. Deixei ir minha necessidade de estar certo. Deixei ir minha imagem de padre exemplar. E no lugar de tudo isso, senti apenas uma coisa: humildade. Uma humildade tão profunda que me fez perceber o quanto eu não sabia de nada. O quanto eu havia me enganado ao achar que tinha todas as respostas. Me ajoelhei ali, no chão sujo, e sussurrei: eu não sei de nada. Eu não sou nada. Me ajude. Não esperei resposta. Não pedi um milagre. Apenas falei e fiquei ali, em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio não me assustou. Era um silêncio diferente. Um silêncio que parecia abraçar, não esmagar. Então, na madrugada do 8º dia, aconteceu. Eu estava deitado, quase dormindo, quando uma luz começou a preencher a cela. Era uma luz suave, azulada, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Abri os olhos, assustado. Não havia lâmpadas acesas. Não havia janelas. Mas a luz estava ali, crescendo, envolvendo tudo. Sentei-me no colchão, com o coração acelerado. E no meio daquela luz, vi uma figura. Uma mulher. Ela era de uma beleza que eu nunca havia visto antes. Vestia azul e branco, e seu rosto irradiava uma paz que me desarmou completamente. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia falar. Apenas olhava. Ela não disse nada. Apenas estendeu a mão para mim. Uma mão delicada, cheia de compaixão. Hesitei por um segundo, mas então estendi a minha. Quando nossos dedos se tocaram, senti uma onda de calor percorrer meu corpo inteiro. Era como se cada célula do meu ser estivesse sendo curada. As dores do espancamento desapareceram. O peso no peito se foi. E algo mais profundo aconteceu. Senti que tudo o que eu havia feito de errado estava sendo visto, mas não julgado. Estava sendo abraçado. Perdoado. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas eram lágrimas de alívio. De gratidão. De um amor que eu nunca havia experimentado antes. A luz permaneceu por alguns minutos, ou talvez tenham sido segundos. O tempo parecia não existir naquele momento. Quando a figura começou a desaparecer, senti uma tristeza imediata, como uma criança que não quer que a mãe vá embora. Mas ao mesmo tempo, uma paz profunda ficou em mim. Era como se ela tivesse deixado algo plantado no meu peito. Algo que não ia embora. Olhei para minhas mãos e percebi que os hematomas haviam sumido. Toquei meu rosto e não senti mais as feridas. Passei as mãos pelo corpo todo, incrédulo. Eu estava completamente curado. Levantei-me e caminhei até a grade da cela. Estava trancada, como sempre esteve. Mas algo em mim havia mudado. Não era apenas o corpo. Era algo muito mais profundo. Pela primeira vez em anos, eu não sentia aquele peso constante de estar certo o tempo todo. Não sentia a necessidade de provar nada. Apenas sentia uma leveza que me fazia querer rir e chorar ao mesmo tempo. Deitei novamente, pela primeira vez em uma semana, dormi. Um sono profundo, sem pesadelos, sem angústia. Quando acordei, era manhã. Ou pelo menos parecia ser. Não tinha certeza da hora. Mas algo estava diferente. Olhei ao redor e percebi que não estava mais na cela. Estava sentado no banco de uma praça. A praça da cidade. Piscoei várias vezes, tentando entender como eu havia saído. Olhei minhas roupas. Ainda era batina suja, rasgada, manchada de sangue seco. Mas eu estava livre. Pessoas começaram a passar por mim, e algumas me reconheceram. Padre Roberto, uma senhora perguntou, assustada: como o senhor está aqui? Eu não soube o que responder. Apenas sorri e disse que estava tudo bem. Ela olhou desconfiada e se afastou. Levantei-me e caminhei pelas ruas. Tudo parecia mais vívido. As cores, os sons,
até o cheiro do pão sendo assado na padaria da esquina. Era como se eu estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Meus pés me levaram até a delegacia. Entrei e os policiais ficaram pálidos. Um deles deixou cair a caneta que segurava. "Como você saiu?" ele gritou. Fui até ele, olhei nos seus olhos e disse apenas: "Eu perdoo você." Ele ficou em silêncio, confuso. Virei as costas e saí. A notícia se espalhou rapidamente. O padre que havia escapado da cela trancada. Alguns diziam que eu havia subornado os guardas. Outros, que tinha cúmplices. Mas eu não me importava com as especulações. Tinha algo mais importante para fazer. Caminhei até a igreja do pastor Elias. Era um prédio simples, pintado de branco, com um letreiro que dizia Igreja Evangélica Caminho da Luz. Respirei fundo e empurrei a porta. O culto já havia começado. Havia umas 50 pessoas ali, cantando, batendo palmas. Quando me viram, o canto parou. O silêncio tomou conta do lugar. O pastor Elias estava no púlpito. Ele me olhou, e por um instante, vi medo nos seus olhos. Caminhei pelo corredor central, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. Cheguei até o púlpito e subi os degraus. O pastor Elias recuou um passo. Eu vim pedir perdão, falei, alto o suficiente para que todos ouvissem. A expressão dele mudou. De medo para confusão. Eu passei anos desprezando vocês. Achando que era melhor. Usando minha fé como desculpa para julgar. E eu estava errado. As pessoas começaram a murmurar. Algumas pareciam chocadas, outras desconfiadas. Continuei. Eu não vim aqui para discutir doutrinas. Não vim para tentar converter ninguém. Vim porque entendi algo muito simples. Deus não está preso em nenhuma denominação. Ele está onde há amor verdadeiro. E eu não tinha amor. Tinha orgulho. O pastor Elias ficou em silêncio por alguns segundos. Então, para minha surpresa, seus olhos se encheram de lágrimas. "Padre Roberto", ele começou, com a voz embargada. "Eu também preciso pedir perdão. Eu invadir sua missa, cuspir em você, aquilo não foi de Deus. Foi ódio disfarçado de zelo." Ele desceu do púlpito e ficou de frente para mim. Estendeu a mão. Eu a segurei com firmeza. E então ele me abraçou. Um abraço apertado, sincero. Senti que algo se quebrou ali. Não apenas entre nós dois, mas em toda aquela sala. Algumas pessoas começaram a chorar, outras a bater palmas. E naquele momento, eu entendi que a verdadeira vitória não era provar quem estava certo. Era escolher o amor mesmo quando tudo pedia vingança. Nas semanas seguintes, algo extraordinário começou a acontecer na cidade. O pastor Elias e eu organizamos encontros. Não eram cultos nem missas. Eram conversas. Momentos onde católicos e evangélicos podiam sentar juntos, compartilhar suas histórias, suas dúvidas, suas fés. No início, havia resistência. Muitos católicos achavam que eu estava traindo a igreja. Muitos evangélicos achavam que o pastor Elias estava se vendendo. Mas aos poucos, as barreiras começaram a cair. Dona Maria, que sempre sentou na primeira fila, veio até mim após uma dessas reuniões. "Padre, eu não entendo tudo o que está acontecendo", ela disse. "Mas eu vejo algo diferente no Senhor. Vejo paz." Aquelas palavras me tocaram fundo. Porque era exatamente isso que eu sentia. Paz. Não uma paz que vinha de estar certo ou de ter vencido. Mas uma paz que vinha de ter finalmente me rendido. De ter parado de lutar contra Deus e começado a caminhar com Ele. Percebi que por anos eu havia confundido rigidez com santidade. Havia confundido conhecimento teológico com conhecimento de Deus. E agora, despido de todo aquele orgulho, eu finalmente estava aprendendo o que significava ter fé. Meu irmão João apareceu na cidade algumas semanas depois. Ele havia ouvido falar sobre o que estava acontecendo. Sobre a reconciliação entre mim e o pastor Elias. Sobre os encontros ecumênicos. Quando nos vimos, ele hesitou. Ficou parado na porta da igreja, sem saber se deveria entrar. Eu fui até ele. Meus olhos já estavam cheios de lágrimas antes mesmo de chegar perto. "João", eu disse, e minha voz falhou. "Eu fui um idiota. Um irmão horrível. Um cristão de mentira." Ele não disse nada. Apenas me abraçou. E nós choramos ali, na entrada da igreja, como dois homens quebrados que finalmente encontraram um caminho de volta um para o outro. "Eu te perdoo", ele sussurrou no meu ouvido. "E Deus também perdoou." Aquelas palavras foram como um bálsamo. Passamos horas conversando.
Ele me contou sobre sua vida, sobre sua esposa, sobre os desafios de ser pastor. E eu ouvi. De verdade. Sem julgamento, sem arrogância. Apenas ouvi, com o coração aberto. No final, ele me perguntou: o que aconteceu com você, Roberto? Você não é mais o mesmo. Sorri e contei tudo. Sobre a prisão, o espancamento, o desespero. E sobre aquela madrugada na cela, quando uma luz preencheu o espaço e eu senti a presença dela. João ficou em silêncio por um tempo. Então disse: você sabe quem era, não sabe? Eu assenti. Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Ele não discutiu. Não tentou negar ou reinterpretar. Apenas disse: se foi Deus quem te transformou, então eu louvo a Deus. Não importa como ele escolheu fazer isso. Aquela resposta me surpreendeu, porque eu esperava resistência, debate teológico. Mas João estava certo. No fim das contas, o que importava era a transformação. E eu havia sido transformado. Não por argumentos ou por estudos, mas por uma experiência que me quebrou e me reconstruiu. João ficou na cidade por alguns dias. Participou dos encontros ecumênicos. Compartilhou sua história. E algo bonito aconteceu. Pessoas que antes se odiavam começaram a se respeitar. Não concordavam em tudo, e tudo bem. Mas aprenderam que podiam discordar sem se destruir. Podiam ter fés diferentes sem perder a humanidade. E isso, para mim, era o verdadeiro milagre. A diocese, no entanto, não viu as coisas da mesma forma. Fui convocado para uma reunião com o bispo. Ele estava preocupado com os rumores. Diziam que eu estava promovendo sincretismo religioso, que estava confundindo os fiéis, que minha conduta era incompatível com a doutrina católica. Ouvi tudo em silêncio. Quando ele terminou, respirei fundo e falei: bispo, eu não estou abandonando a fé católica. Estou apenas vivendo o que Cristo ensinou: amar o próximo, mesmo quando o próximo pensa diferente de mim. Ele não pareceu convencido. Padre Roberto, eu entendo seu zelo, mas há uma linha, e você está perigosamente perto de cruzá-la. Assenti. Então me afaste se for necessário. Tire minha batina. Mas eu não vou parar de fazer o que estou fazendo, porque pela primeira vez na minha vida, eu sinto que estou realmente servindo a Deus. O bispo ficou em silêncio. Depois de um longo momento, ele suspirou. Vou te dar um tempo. Mas seja cauteloso. A igreja não pode ser vista como frouxa em questões de doutrina. Agradeci e saí. Sabia que tinha tomado um risco, mas também sabia que não podia voltar atrás. Os meses passaram, e a cidade começou a mudar. As divisões não desapareceram completamente, mas algo diferente estava no ar. Respeito, diálogo e, mais importante, amor. Vi famílias que haviam se separado por causa de religião se reunindo novamente. Vi jovens católicos e evangélicos organizando projetos sociais juntos. Vi idosos que antes se cumprimentavam com frieza agora conversando nas praças. E tudo isso começou com uma rendição. Minha rendição. Porque eu precisei chegar no fundo do poço para entender que não sabia de nada. Precisei ser quebrado para ser reconstruído. E nesse processo, aprendi que a fé verdadeira não é sobre estar certo. É sobre estar aberto. Aberto ao amor, à mudança, ao Deus que age de formas que não controlamos. Dona Maria me procurou um dia e disse algo que nunca esqueci. Padre, antes o senhor parecia um soldado. Agora parece um servo. Aquilo resumia tudo. Eu havia parado de lutar guerras religiosas e começado a servir de verdade. Houve momentos difíceis, claro. Algumas pessoas nunca aceitaram a mudança. Alguns católicos deixaram a paróquia, dizendo que eu estava traindo a tradição. Alguns evangélicos acusaram o pastor Elias de enfraquecer a doutrina. Mas nós dois continuamos, porque sabíamos que estávamos fazendo o que era certo. E aos poucos, os frutos apareceram. A violência religiosa na cidade diminuiu drasticamente. Os cultos e missas não eram mais vistos como campos de batalha, mas como espaços de encontro com o sagrado. E o mais bonito, pessoas que antes se odiavam começaram a orar umas pelas outras. Lembro de um dia em que recebi uma ligação de um dos policiais que me espancou. Ele estava chorando. Disse que não conseguia mais viver com o peso do que havia feito. Pediu para me encontrar. Marcamos na igreja. Quando ele chegou, mal conseguia me olhar nos olhos. Eu te destruí, ele disse, tremendo. E você me perdoou. Por quê? Segurei os ombros dele e respondi.
porque eu também destruí muita gente com minhas palavras e meu julgamento. E fui perdoado. Agora é a sua vez de se perdoar. Ele caiu de joelhos ali mesmo e chorou como uma criança. E eu chorei com ele. O perdão se tornou o centro de tudo o que eu fazia. Não era mais apenas uma palavra bonita que eu pregava do púlpito. Era uma prática diária, um exercício constante. Porque eu descobri que perdoar não é um evento único. É uma escolha que precisa ser renovada todos os dias. Havia manhãs em que acordava e a raiva voltava. Lembrava do cuspe escorrendo pelo meu rosto. Lembrava dos socos na cela. E precisava escolher novamente deixar aquilo ir. No começo era difícil. Mas com o tempo, ficou mais fácil. E percebi algo interessante. Quanto mais eu perdoava, mais leve eu me sentia. Era como se cada perdão tirasse um tijolo da parede que eu havia construído ao redor do meu coração. E aos poucos, aquela parede desmoronou completamente. Comecei a ver as pessoas de forma diferente. Não como inimigas ou aliadas, católicas ou evangélicas. Apenas como pessoas. Pessoas feridas, buscando Deus do jeito que conseguiam. E isso mudou tudo. Minha mãe voltou a falar comigo. Foi João quem a convenceu. Ele contou para ela sobre a transformação, sobre os encontros ecumênicos, sobre como eu havia pedido perdão publicamente. Ela apareceu na igreja em uma tarde chuvosa. Estava mais velha, mais cansada. Quando me viu, hesitou. Fiquei parado, esperando. Então ela caminhou até mim e me abraçou. Não disse nada. Apenas me abraçou. E eu senti o perdão dela naquele abraço. Passamos horas conversando. Ela me contou sobre a dor de ver os filhos brigados. Sobre as noites que passou acordada, orando para que Deus nos reconciliasse. Sobre como ela se sentia culpada, como se tivesse falhado como mãe. Mãe, eu disse, segurando suas mãos. Você não falhou. Eu é que fui cego. Mas agora eu vejo. Ela sorriu através das lágrimas e disse: eu sabia que você ia voltar para nós. Sempre soube. Aquelas palavras me quebraram de um jeito bom. Porque era verdade. Eu havia me perdido por um tempo, mas agora estava de volta. Não como o padre arrogante de antes, mas como um filho humilde, pronto para aprender. Os encontros ecumênicos cresceram. O que começou como uma reunião pequena se transformou em um movimento na cidade. Outras igrejas, de diferentes denominações, começaram a participar. Batistas, assembleianos, presbiterianos, até alguns espíritas apareceram. E todos eram bem-vindos. Não porque concordávamos em tudo, mas porque reconhecíamos que todos estávamos buscando algo maior do que nós mesmos. Eu aprendi tanto naqueles encontros. Aprendi sobre a simplicidade da fé evangélica, sobre a ênfase na relação pessoal com Deus. Aprendi sobre diferentes formas de orar, de louvar, de viver a espiritualidade. E percebi que a Igreja Católica não tinha o monopólio da verdade. Tinha sua parte da verdade, sim. Mas outras tradições também tinham suas contribuições valiosas. E em vez de me sentir ameaçado por isso, me senti enriquecido. Porque a fé não é um jogo de soma zero. Quando aprendemos uns com os outros, todos saem ganhando. Houve um momento específico que marcou profundamente esse período. Era uma noite de encontro ecumênico, e o tema era justamente sobre o perdão. O pastor Elias estava falando sobre a parábola do filho pródigo. Ele contava com paixão, caminhando de um lado para o outro, gesticulando. E então ele parou e me olhou. Padre Roberto, ele disse, você poderia compartilhar o que aprendeu sobre perdão? Levantei-me, nervoso. Não gostava de me expor assim. Mas senti que precisava. Olhei para as pessoas ali reunidas e comecei. Eu aprendi que o perdão não é sobre a outra pessoa. É sobre você. Quando eu guardava rancor, quem estava preso era eu. Não o pastor Elias. Não os policiais. Eu. As pessoas ficaram em silêncio, atentas. Continuei. E aprendi também que perdoar não significa esquecer. Significa lembrar sem deixar que a lembrança te destrua. Significa escolher a liberdade em vez da amargura. Quando terminei, várias pessoas vieram me abraçar. E ali entendi que minha história não era só minha. Era de todos nós. Todos nós carregamos mágoas, julgamentos, orgulho. E todos precisamos aprender a soltar. Você já se sentiu assim também? Como se estivesse preso em um ciclo de raiva e julgamento, sem conseguir sair. Eu passei anos assim. E posso dizer que não há corrente mais pesada do que o ódio que carregamos no coração. Mas também posso dizer que há libertação.
E ela começa quando paramos de tentar provar que estamos certos e começamos a buscar a verdade com humildade. A diocese acabou me chamando novamente. Dessa vez, o tom era diferente. O bispo havia recebido cartas de paroquianos, mas também de evangélicos, falando sobre o impacto dos encontros ecumênicos. Havia testemunhos de famílias reconciliadas, de jovens que voltaram para a fé, de pessoas que encontraram esperança. Ele me olhou com um misto de surpresa e respeito. Padre Roberto, o que você está fazendo é incomum, mas não posso negar os frutos. Eu sorri. Bispo, eu não estou fazendo nada além de tentar viver o Evangelho. O resto não depende de mim. Ele assentiu, pensativo. Então disse algo que nunca esqueci. Talvez você esteja nos mostrando que o futuro da igreja não está em disputar territórios, mas em construir pontes. Aquilo me encheu de esperança, porque significava que a mudança era possível, mesmo em instituições antigas e rígidas como a igreja. O tempo passou, e a cidade se tornou conhecida na região pelo trabalho ecumênico. Outras cidades começaram a nos procurar, querendo saber como fazer algo semelhante. Pastores e padres de diferentes lugares vinham nos visitar, observar os encontros, fazer perguntas. E sempre que contava a história, sempre que falava sobre aquela madrugada na cela, via os olhos das pessoas mudarem. Porque todos nós, no fundo, ansiamos por algo real. Algo que vá além das palavras e toque o coração. E quando você compartilha uma experiência genuína de transformação, as pessoas sentem. Elas reconhecem a verdade ali. Não precisam concordar com todos os detalhes, mas sentem que algo de Deus está presente. Um pastor de uma cidade vizinha me perguntou certa vez: Padre Roberto, você não tem medo de que essa abertura enfraqueça sua identidade católica? Pensei por um momento e respondi: pelo contrário. Agora eu sou mais católico do que nunca. Porque católico significa universal. E eu finalmente entendi o que isso significa. Minha relação com Nossa Senhora também mudou. Antes, eu a via como uma ferramenta de debate. Uma forma de provar que os católicos estavam certos e os evangélicos errados. Mas depois daquela experiência na cela, tudo mudou. Ela não era mais um símbolo de divisão. Era uma mãe. Uma mãe que veio até mim no meu momento mais escuro, não para me dar respostas teológicas, mas para me abraçar. E eu aprendi que é isso que ela faz. Ela não discute doutrinas. Ela consola. Ela cura. Ela aponta para seu filho. Comecei a rezar o rosário de forma diferente. Não como uma obrigação ou tradição, mas como uma conversa. E sentia que ela ouvia. Não de forma mágica ou supersticiosa, mas de um jeito que trazia paz ao meu coração. E percebi que os evangélicos não precisavam concordar comigo sobre isso. Eles tinham suas próprias formas de se conectar com Deus. E tudo bem, porque no fim, todos nós estamos caminhando em direção ao mesmo lugar. Houve um episódio que ilustrou bem essa nova compreensão. Durante um dos encontros, uma jovem evangélica levantou a mão e fez uma pergunta difícil. Padre Roberto, eu respeito muito o Senhor, mas ainda não entendo por que vocês católicos oram para Maria. Para nós, parece idolatria. A sala ficou tensa. Todos esperavam minha reação. Respirei fundo e respondi: eu entendo sua pergunta. E durante anos, eu teria reagido de forma defensiva. Mas hoje eu posso dizer: eu não oro para Maria como se ela fosse Deus. Eu peço a intercessão dela, assim como você pediria para sua mãe orar por você. Mas entendo que para você isso não faça sentido. E tudo bem. Você não precisa crer nisso para ser salva. Porque a salvação não vem de doutrinas perfeitas. Vem de um coração aberto ao amor de Deus. Ela ficou em silêncio por um momento, processando. Então sorriu e disse: obrigada. Isso me ajuda. Aquela conversa não converteu ninguém, mas construiu uma ponte. E às vezes, pontes são mais importantes do que conversões. Os anos se passaram, e eu continuei na paróquia de São Benedito. A diocese nunca me transferiu, mesmo com todas as tensões iniciais. Acho que eles perceberam que algo bom estava acontecendo ali. As missas voltaram a ficar cheias. Não porque eu era um pregador carismático, mas porque as pessoas sentiam que havia algo genuíno. Havia amor. Havia aceitação. E isso atraía os corações. Continuei celebrando a Eucaristia com reverência e devoção. Continuei pregando a doutrina católica. Mas com uma diferença. Agora eu fazia isso sem arrogância. Sem superioridade. Apenas compartilhando o que eu havia recebido, sabendo que outros também tinham seus próprios tesouros espirituais.
E aprendi que é possível ser fiel à sua tradição sem desprezar as outras. É possível amar sua igreja sem odiar as demais. É possível ter convicções profundas sem ter certezas absolutas sobre tudo. Meu irmão João se tornou um dos meus melhores amigos. Falávamos quase todos os dias. Trocávamos livros, discutíamos teologia, compartilhávamos nossas lutas. E sempre que eu sentia que estava voltando aos velhos padrões de julgamento, ele me lembrava da graça. Roberto, ele dizia, você foi salvo pela graça. Não porque sabia todas as respostas, mas porque se entregou. Não esqueça disso. E eu não esquecia, porque era verdade. Eu não havia me tornado uma pessoa melhor por esforço próprio. Fui transformado por algo muito maior do que eu. Por uma experiência de amor incondicional que quebrou todas as minhas defesas. E agora minha missão era simples: compartilhar esse amor. Não impor, não convencer. Apenas compartilhar. E deixar que Deus fizesse o resto. Porque no fim das contas, conversão é obra de Deus, não nossa. Nossa parte é apenas amar. E confiar. A transformação não ficou limitada apenas às questões religiosas. Ela se espalhou para outras áreas da vida na cidade. Percebi que quando as pessoas aprendem a se respeitar apesar das diferenças de fé, elas também começam a se respeitar em outras áreas. As divisões políticas diminuíram. Os conflitos familiares encontraram caminhos de resolução. Jovens que antes se enfrentavam em grupos rivais começaram a trabalhar juntos em projetos comunitários. Era como se aquela pequena semente de reconciliação que foi plantada entre mim e o pastor Elias tivesse germinado e se espalhado por toda a cidade. E eu via nisso a mão de Deus. Não de um Deus que escolhe lados ou favorece denominações, mas de um Deus que busca a unidade, o amor, a paz entre seus filhos. E essa visão me encheu de uma alegria profunda, porque significava que o trabalho não era em vão. Cada conversa difícil, cada ponte construída, cada perdão oferecido estava criando algo bonito e duradouro. Dona Maria, que havia sido tão fiel durante todos aqueles anos, faleceu aos 87 anos. Eu estava ao lado dela nos últimos momentos. Ela segurou minha mão e disse, com uma voz fraca mas firme: Padre, obrigada por ter me ensinado que Deus é maior do que nossas pequenas caixinhas. Aquelas foram quase suas últimas palavras. E elas me marcaram profundamente. Porque resumiam tudo. Por anos, eu tentei colocar Deus em uma caixinha chamada catolicismo. Achava que ele cabia ali, que podia ser totalmente compreendido e controlado dentro daqueles limites. Mas Deus não cabe em caixinhas. Ele é infinitamente maior, mais misterioso, mais surpreendente do que qualquer sistema teológico pode descrever. E quando finalmente aceitei isso, quando parei de tentar controlar e comecei a me maravilhar, minha fé se tornou viva de verdade. O funeral de Dona Maria foi um evento marcante. Católicos e evangélicos vieram. O pastor Elias fez uma leitura bíblica. Eu celebrei a missa. E todos choraram juntos, oraram juntos, se abraçaram juntos. Era prova viva de que algo havia mudado na cidade. Mas nem tudo eram flores. Houve momentos de crise. Momentos em que velhos padrões tentaram voltar. Lembro de uma ocasião em que um grupo de católicos tradicionalistas veio de outra cidade para protestar contra os encontros ecumênicos. Eles diziam que eu estava traindo a igreja, que estava promovendo heresias, que estava levando almas para a perdição. Montaram um acampamento em frente à igreja e rezavam o rosário em voz alta, como se estivessem fazendo um exorcismo. No início, sentia a velha raiva subindo. Queria confrontá-los, expulsá-los, defender minha posição. Mas então lembrei da cela. Lembrei da luz. Lembrei de como fui transformado justamente quando parei de lutar. Então saí da igreja, caminhei até eles e pedi para participar do rosário. Eles ficaram confusos. Alguns tentaram me impedir, mas eu me ajoelhei ali, no chão, e comecei a rezar junto com eles. E algo interessante aconteceu. A atmosfera mudou. A tensão diminuiu. Quando o rosário terminou, um dos líderes do grupo me olhou e perguntou: por que você está fazendo isso? Respondi: porque eu também amo Nossa Senhora. E acredito que ela não quer ver seus filhos brigando. Aquilo desarmou eles. Não convenceu todos, mas plantou uma dúvida. E dúvida, às vezes, é o primeiro passo para a transformação. O pastor Elias enfrentou desafios semelhantes. Alguns membros de sua igreja o acusaram de estar se aproximando demais do catolicismo. Diziam que ele estava comprometendo a pureza do evangelho. Houve até uma tentativa de destituí-lo da liderança. Mas a maioria dos fiéis o apoiou, porque eles também haviam experimentado a transformação.
Haviam visto famílias se reconciliarem. Haviam visto o amor substituindo o ódio. E não queriam voltar atrás. Durante aquele período difícil, o pastor Elias e eu nos encontrávamos frequentemente para orar e se encorajar mutuamente. E percebi algo bonito: nós nos tornamos verdadeiros irmãos em Cristo. Não porque concordávamos em tudo, mas porque compartilhávamos a mesma missão. A missão de amar, de reconciliar, de construir pontes onde antes havia muros. E essa união se tornou nossa maior força. Quando atacava um de nós, o outro defendia. Quando um duvidava, o outro encorajava. E juntos, conseguimos resistir às tempestades. Os anos trouxeram sabedoria. E com a sabedoria veio a compreensão de que a fé é uma caminhada, não um destino. Nunca chegaremos a um ponto em que sabemos tudo, entendemos tudo, controlamos tudo. E isso é bom, porque mantém a humildade viva. Mantém o coração aberto. Mantém a mente curiosa. Aprendi a fazer perguntas em vez de apenas dar respostas. Aprendi a dizer, eu não sei, sem medo. Aprendi que é possível ter convicções profundas e ainda assim estar aberto para aprender com quem pensa diferente. E essa postura atraiu muitas pessoas, especialmente os jovens. Eles estavam cansados de certezas absolutas que não faziam sentido com suas experiências. Estavam cansados de guerras religiosas que só criavam divisão. Queriam algo real, algo autêntico. E quando viram que era possível ter fé sem arrogância, muitos voltaram para a igreja. Não porque eu os convenci com argumentos brilhantes, mas porque viram algo que ressoou com seus corações. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente a mão de Deus conduzindo tudo. Mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando achei que estava perdido para sempre, Ele estava lá, preparando o terreno, quebrando meu orgulho, me moldando. E entendo agora que aquela experiência na cela não foi apenas sobre minha salvação pessoal. Foi sobre me preparar para uma missão maior. Uma missão de reconciliação que impactaria não apenas a mim, mas toda uma comunidade. E isso me enche de gratidão. Gratidão por ter sido quebrado, porque só assim pude ser reconstruído. Gratidão por ter perdido tudo, porque só assim descobri o que realmente importa. Gratidão até mesmo pela humilhação e pelo sofrimento, porque foram eles que abriram meu coração para a transformação. E quando compartilho essa história, vejo o mesmo processo acontecer em outras pessoas. Vejo corações endurecidos começarem a amolecer. Vejo muros caindo. Vejo pontes sendo construídas. E sei que não sou eu fazendo isso. É Deus. Eu sou apenas um instrumento. Um instrumento imperfeito, mas disponível. A cidade de São Benedito hoje é diferente do que era há 10 anos. Ainda desafios, claro. Ainda pessoas que resistem à mudança. Mas algo fundamental mudou. Existe agora um espaço para o diálogo. Existe respeito entre as diferentes comunidades de fé. Existe a compreensão de que podemos caminhar juntos mesmo sem concordar em tudo. E isso criou uma cultura de paz que se estende para além das questões religiosas. As escolas começaram a ensinar sobre tolerância e respeito às diferenças. As empresas implementaram políticas de inclusão. As famílias aprenderam a conviver com diversidade de opiniões. E tudo isso tem raízes naquele momento em que um padre arrogante e um pastor intolerante decidiram se perdoar e se reconciliar. É incrível como uma pequena decisão pode ter consequências tão grandes. Como uma escolha de amor pode transformar não apenas indivíduos, mas toda uma comunidade. E isso me dá esperança para o mundo. Porque se aconteceu aqui, pode acontecer em qualquer lugar. Minha relação com a fé também amadureceu de formas que eu nunca imaginei. Descobri que a verdadeira espiritualidade não está em seguir regras perfeitamente ou em ter todas as respostas teológicas. Está em cultivar um coração que ama. Um coração que perdoa. Um coração que se abre para o mistério de Deus. E isso pode acontecer dentro de qualquer tradição religiosa. Católicos, evangélicos, ortodoxos, até mesmo pessoas de outras religiões podem experimentar essa transformação. Porque no fim das contas, Deus não está preso às nossas categorias. Ele age onde há abertura, onde há humildade, onde há busca sincera. E meu papel não é julgar quem está certo ou errado. Meu papel é testemunhar o que aconteceu comigo e confiar que Deus fará o mesmo trabalho nos corações das outras pessoas, do jeito que Ele achar melhor. Essa liberdade me trouxe uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Não preciso mais carregar o peso de salvar todo mundo. Não preciso mais ter todas as respostas. Posso apenas ser eu mesmo, com minhas limitações e imperfeições, e confiar que isso é suficiente. O pastor Elias continua liderando sua igreja. Nós ainda organizamos encontros regulares,
embora agora sejam menos frequentes porque já se tornaram parte da cultura da cidade. Mas continuamos amigos próximos. Almoçamos juntos pelo menos uma vez por mês. Discutimos teologia, compartilhamos nossas lutas, oramos um pelo outro. E às vezes, apenas rimos. Rimos de como éramos tolos no passado. Rimos de como quase destruímos um ao outro por causa de diferenças que, no grande esquema das coisas, não eram tão importantes assim. E agradeço a Deus por ele, por ter colocado esse homem no meu caminho. Porque sem ele, sem aquele confronto doloroso, eu talvez nunca tivesse sido quebrado. E se não tivesse sido quebrado, nunca teria sido transformado. É estranho como Deus usa até mesmo nossos inimigos para nos moldar. Como ele transforma tragédias em triunfos. Como ele tira a beleza das cinzas. E isso é o verdadeiro milagre. Não a luz na cela. Não a cura instantânea. Mas a transformação contínua de um coração que aprende a amar cada vez mais. Hoje, quando celebro a missa, faço isso com um sentimento muito diferente. Não é mais sobre performance ou sobre estar no controle. É sobre encontrar o sagrado naquele momento. É sobre criar um espaço onde as pessoas possam experimentar a presença de Deus. E vejo isso acontecendo. Vejo lágrimas nos olhos dos fiéis. Vejo sorrisos de paz. Vejo abraços sinceros após a bênção final. E sei que não sou eu fazendo isso. É o Espírito Santo trabalhando através de mim, através da liturgia, através da comunidade. Tudo o que eu preciso fazer é me manter aberto. Me manter humilde. Me manter lembrando de onde vim e de como fui salvo. Porque é muito fácil esquecer. É muito fácil voltar aos velhos padrões de orgulho e julgamento. Mas sempre que sinto isso acontecendo, volto mentalmente àquela cela. Lembro da dor. Lembro do desespero. Lembro da luz. E lembro do que aprendi, que não sou nada sem a graça de Deus. E que essa graça está disponível para todos, sem exceção. Recentemente, fui convidado para dar uma palestra em um seminário sobre diálogo interreligioso. Fiquei nervoso. Não sou acadêmico. Não tenho títulos impressionantes. Sou apenas um padre do interior que passou por uma experiência transformadora. Mas aceitei o convite porque senti que poderia ser útil. Quando cheguei lá, vi uma sala cheia de seminaristas, padres, bispos, até alguns cardeais. Todos muito sérios, com suas batinas impecáveis e seus rostos graves. Comecei contando minha história. Não omiti nada. Falei sobre meu orgulho, sobre minha arrogância, sobre como eu desprezava os evangélicos. Falei sobre o cuspe no rosto, sobre o espancamento, sobre o desespero na cela. E falei sobre a luz, sobre a presença de Nossa Senhora, sobre a transformação que se seguiu. Quando terminei, houve um silêncio longo. Pensei que talvez tivesse falado demais, exposto demais. Mas então um bispo idoso levantou a mão. Com lágrimas nos olhos, ele disse: Padre Roberto, obrigado por sua honestidade. Muitos de nós precisamos ouvir isso. Porque também lutamos com orgulho. Também julgamos. E às vezes esquecemos que nosso papel é amar, não condenar. Aquilo me tocou profundamente. Porque percebi que não estou sozinho nessa luta. Todos nós, em diferentes graus, lutamos com as mesmas tentações. Depois da palestra, vários seminaristas me procuraram. Queriam conversar, fazer perguntas, compartilhar suas próprias dúvidas. Um deles, um jovem chamado Pedro, me disse: Padre, eu estou pensando em desistir do seminário. Porque vejo tanta hipocrisia, tanto julgamento, tanta preocupação com regras e tão pouco amor verdadeiro. Olhei nos olhos dele e vi meu eu mais jovem. Cheio de ideais, mas desiludido com a realidade da instituição. Pedro, eu disse: não desista. Porque a igreja precisa de pessoas como você. Pessoas que se importam com a essência, não apenas com a aparência. Mas entenda uma coisa: você nunca vai encontrar uma comunidade perfeita. Porque comunidades são feitas de pessoas. E pessoas são imperfeitas. O que você pode fazer é ser a mudança que quer ver. Seja um padre que ama de verdade. Que perdoa de verdade. Que constrói pontes em vez de muros. E confie que isso vai fazer diferença. Ele pensou por um momento e então sorriu. Obrigado. Eu precisava ouvir isso. Conversamos por mais uma hora. E quando nos despedimos, senti que havia passado adiante o que recebi. Que a transformação estava se multiplicando. A experiência no seminário me fez refletir sobre o futuro da igreja. Estamos em um momento crítico. O mundo mudou muito nas últimas décadas. As pessoas não aceitam mais autoridade cega. Querem autenticidade.
Querem transparência. Querem ver coerência entre o que pregamos e como vivemos. E a igreja, como instituição, ainda luta para se adaptar a essa nova realidade. Mas acredito que há esperança. Porque há pessoas dentro da igreja que entendem isso. Que estão dispostas a mudar. Que estão abertas para o Espírito Santo guiar em novas direções. E meu papel, por menor que seja, é contribuir para essa mudança. Não através de revoluções ou rebeliões, mas através do testemunho de vida, mostrando que é possível ser fiel à tradição sem ser prisioneiro dela, que é possível ter convicções profundas sem ser intolerante, que é possível amar a igreja e ainda assim reconhecer suas falhas. E isso não é fácil. Requer equilíbrio, requer sabedoria, requer muita oração, mas é possível e necessário. Minha mãe faleceu há 2 anos. Foi uma despedida tranquila. Ela estava em paz. Nos últimos dias, ela me chamou e disse: Roberto, eu sempre orei para que você fosse um bom padre. Mas agora vejo que Deus te fez algo melhor. Te fez um homem bom. Aquelas palavras me quebraram. Porque era o maior elogio que eu poderia receber. Não sobre minhas habilidades como padre, mas sobre quem eu me tornei como pessoa. No funeral, João e eu celebramos juntos. Eu fiz a missa. Ele fez uma pregação. E foi bonito ver as duas tradições se unindo para honrar uma mulher que tanto amava ambos. Depois do funeral, encontrei uma carta que ela havia escrito para mim. Nela, ela dizia que estava orgulhosa de ver seus filhos reconciliados. Que havia valido a pena todas as orações e lágrimas. E que agora podia partir em paz, sabendo que deixava uma família unida. Li aquela carta várias vezes. E cada vez, chorava. Porque percebi que a reconciliação não beneficiou apenas a mim e a João. Beneficiou toda a nossa família. Trouxe cura para feridas antigas. E isso é o poder da reconciliação. Ela nunca afeta apenas as pessoas diretamente envolvidas. Ela se espalha. Toca outros. Cria ondas de transformação. Hoje, aos 63 anos, continuo servindo na paróquia de São Benedito. Meus cabelos estão brancos. Minhas costas doem depois de longas missas. Mas meu coração está leve. Porque aprendi o que realmente importa. Aprendi que títulos não definem quem somos. Que doutrinas perfeitas não garantem salvação. Que o que realmente conta, no fim das contas, é o amor. O amor que damos. O amor que recebemos. O amor que testemunhamos. E esse amor vem de Deus. Não de nossas próprias forças ou méritos. Mas da graça divina que nos alcança mesmo quando não merecemos. E quando entendemos isso, quando realmente internalizamos isso, tudo muda. Não precisamos mais competir. Não precisamos mais provar nada. Podemos apenas viver. Viver com gratidão. Viver com humildade. Viver com amor. E é isso que tento fazer todos os dias. Nem sempre consigo. Ainda falho. Ainda julgo às vezes. Mas agora reconheço rapidamente e peço perdão. E sigo em frente. Porque a santidade não é sobre perfeição. É sobre perseverança na busca de um coração que ama cada vez mais. Há algo que aprendi sobre o sofrimento que quero compartilhar. Durante anos, eu via o sofrimento como punição. Quando algo ruim acontecia, achava que Deus estava zangado ou que eu havia feito algo errado. Mas agora entendo de forma diferente. O sofrimento, quando aceito e oferecido, pode se tornar um instrumento de transformação. Não que Deus queira nos ver sofrer, mas Ele usa até mesmo as situações mais difíceis para nos moldar, para nos ensinar, para nos aproximar dele. Aquele tempo na cela foi o pior momento da minha vida. Mas também foi o momento em que mais cresci espiritualmente. Porque ali, despido de tudo, sem nada para me agarrar, encontrei Deus de verdade. Não o Deus dos livros teológicos. Não o Deus das doutrinas bem formuladas. Mas o Deus que consola, que cura, que transforma. E essa experiência mudou completamente minha forma de lidar com as dificuldades. Agora, quando algo difícil acontece, minha primeira reação não é mais reclamar ou me revoltar. É perguntar: o que você quer me ensinar através disso? Essa postura tem me ajudado a atravessar muitas tempestades. Houve momentos em que fiquei doente. Momentos em que enfrentei críticas duras. Momentos em que me senti sozinho e incompreendido. Mas em cada um desses momentos, tentei manter o coração aberto. Tentei buscar o aprendizado escondido na dificuldade. E sempre encontrei algo. Uma lição sobre paciência. Uma compreensão mais profunda sobre compaixão. Uma oportunidade de confiar mais plenamente em Deus.
E percebi que é assim que crescemos. Não nos momentos fáceis, quando tudo está indo bem, mas nos momentos difíceis, quando somos forçados a sair da nossa zona de conforto e enfrentar nossos medos e limitações. E embora seja doloroso, é necessário, porque é assim que nos tornamos pessoas mais completas, mais compassivas, mais maduras. E olhando para trás, não trocaria nada, nem mesmo aqueles dias na cela, porque foram eles que me trouxeram até aqui. O trabalho ecumênico continuou se expandindo. Começamos a realizar projetos sociais conjuntos. Católicos e evangélicos trabalhando lado a lado para alimentar os famintos, vestir os necessitados, visitar os presos. E nesses momentos, as diferenças teológicas pareciam tão pequenas, porque estávamos todos unidos por um propósito maior, servir. E é exatamente isso que Jesus ensinou. Ele não disse que as pessoas nos reconheceriam pelas nossas doutrinas corretas. Disse que nos reconheceriam pelo amor que temos uns pelos outros. E quando vivemos isso na prática, quando colocamos o amor acima das diferenças, algo poderoso acontece. As barreiras caem. Os corações se abrem. E Deus se faz presente de uma forma palpável. Lembro de um dia em que estávamos distribuindo cestas básicas em um bairro pobre. Um homem me procurou e disse: "Padre, eu não entendo muito de religião. Mas o que vocês estão fazendo aqui, isso eu entendo. Isso é Deus." Aquelas palavras simples resumiram tudo. Porque no fim, as pessoas não precisam de teologia complexa. Precisam de amor concreto. Recentemente, o pastor Elias teve um problema de saúde sério. Descobriu um câncer. A notícia me abalou profundamente. Visitei-o no hospital assim que soube. Ele estava fraco, mas sorridente. "Roberto", ele disse, segurando minha mão, "não tenha medo. Eu estou em paz. Se Deus me chamar agora, está tudo bem. Porque vivi os últimos anos da forma certa. Com amor, não com ódio." Aquelas palavras me quebraram. Chorei ali, ao lado da cama dele. E rezei. Rezei com toda a força que tinha. Católicos e evangélicos de toda a cidade se uniram em oração. Fizemos vigílias, jejuns, correntes de oração nas redes sociais. E algo milagroso aconteceu. O câncer regrediu. Os médicos não conseguiam explicar. Falavam em remissão espontânea, em resposta incomum ao tratamento. Mas nós sabíamos o que era. Era a mão de Deus respondendo às orações de uma comunidade unida. E quando o pastor Elias teve alta, organizamos uma celebração de ação de graças. Católicos e evangélicos juntos, louvando, agradecendo, celebrando a vida. E naquele momento, senti que tudo pelo que passamos valia a pena. Porque havíamos construído algo real. Uma comunidade que transcende denominações. O pastor Elias voltou ao trabalho gradualmente. E sua experiência com a doença o transformou ainda mais. Ele se tornou mais gentil, mais paciente, mais grato por cada dia. E compartilhava isso em suas pregações. "Eu aprendi", ele dizia, "que a vida é muito curta para desperdiçar com brigas. Muito preciosa para gastar com julgamentos. Precisamos amar. Amar com urgência. Porque não sabemos quanto tempo temos." Aquelas palavras ecoavam em muitos corações. E vi pessoas mudando. Pessoas pedindo perdão a familiares com quem não falavam há anos. Pessoas deixando de lado rancores antigos. Pessoas escolhendo o amor em vez da razão. E tudo isso por causa do testemunho de um homem que quase morreu, mas foi salvo pela graça de Deus e pelas orações de uma comunidade unida. É incrível como Deus usa até mesmo a doença para ensinar lições valiosas. Para nos lembrar do que realmente importa. Para nos tirar da superficialidade e nos levar ao essencial. E embora a doença em si seja ruim, os frutos que ela pode gerar são bons. Desde que tenhamos olhos para ver e corações para aprender. Agora, tantos anos depois daquele domingo de humilhação, olho para trás e vejo um caminho claro. Um caminho que começou com orgulho e terminou com humildade. Que começou com julgamento e terminou com amor. Que começou com divisão e terminou com unidade. E sou grato por cada passo dessa caminhada. Pelos momentos bons e pelos ruins. Pelas alegrias e pelas dores. Porque todos eles me trouxeram até aqui. Até esse lugar de paz, de aceitação, de amor genuíno. E quando olho para a comunidade de São Benedito, vejo o mesmo processo acontecendo em escala maior. Uma comunidade que aprendeu a amar apesar das diferenças. Que aprendeu a construir pontes em vez de muros. Que aprendeu que a unidade não significa uniformidade. E isso é um tesouro. Um tesouro que precisa ser guardado, cultivado, protegido.
Porque é muito fácil voltar aos velhos padrões. Muito fácil deixar o orgulho e o julgamento retornarem. Mas se permanecermos vigilantes, se continuarmos escolhendo o amor todos os dias, esse tesouro permanecerá. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com o Padre Roberto de 15 anos atrás, o que eu diria? Diria: você não sabe de nada. E tudo bem. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa estar sempre certo. Você só precisa amar. Amar com sinceridade, com humildade, com coragem. E Deus fará o resto. Mas sei que aquele Roberto não escutaria, porque ele estava surdo pelo seu próprio orgulho. E talvez eu precisasse passar por tudo aquilo para chegar até aqui. Talvez não houvesse atalho. Talvez o único caminho fosse através da queda, do fundo do poço, da rendição total. E se foi isso que precisou acontecer, então aceito. Aceito com gratidão. Porque o resultado valeu cada lágrima, cada dor, cada momento de desespero. Valeu porque agora vivo de verdade. Não mais preso em uma armadura de religiosidade. Mas livre para amar, para errar, para aprender, para crescer. E essa liberdade é o maior presente que já recebi. Há dias em que me pego pensando naquela luz na cela. Naquela presença feminina que mudou tudo. E me pergunto, por que eu? Por que fui escolhido para essa experiência? Não tenho resposta. Não acho que seja porque eu merecia. Certamente não era melhor do que tantos outros. Talvez tenha sido simplesmente porque eu estava no fundo do poço. Completamente quebrado. Completamente aberto. E talvez seja isso que Deus procura. Não pessoas perfeitas, mas pessoas quebradas que estão dispostas a se render. E se essa for a razão, então minha mensagem para você é simples. Não tenha medo de quebrar. Não tenha medo de admitir que não sabe de nada. Não tenha medo de se render completamente. Porque é ali, naquele lugar de total vulnerabilidade, que Deus pode trabalhar. É ali que a transformação acontece. É ali que encontramos quem realmente somos. E quem Deus nos criou para ser. E posso garantir, por experiência própria, que vale a pena. Vale cada momento de dor. Porque do outro lado há vida. Vida abundante. Vida plena. Vida transformada. Aprendi também sobre a importância do silêncio. Vivemos em um mundo tão barulhento, tão cheio de opiniões, tão saturado de informação. E nesse barulho todo, perdemos a capacidade de ouvir. Ouvir a nós mesmos. Ouvir os outros. Ouvir Deus. Durante aqueles dias na cela, o silêncio era opressor no início. Mas depois se tornou o meu maior professor. Foi no silêncio que ouvi as verdades mais importantes. Foi no silêncio que percebi meus erros. Foi no silêncio que senti a presença de Deus. E desde então, cultivo momentos de silêncio todos os dias. Acordo cedo, antes do sol nascer. Sento-me na sacristia vazia. E apenas fico ali. Não rezando orações decoradas. Não pedindo coisas. Apenas estando. Presente. Aberto. E nesses momentos, sinto uma conexão profunda com o divino. Uma conexão que não depende de palavras ou rituais. Apenas de presença. E isso me renova. Me prepara para enfrentar o dia. Me lembra de quem eu sou e a quem sirvo. A gratidão também se tornou uma prática constante. Antes, eu só agradecia quando coisas boas aconteciam. Quando recebia elogios, quando as missas ficavam lotadas, quando tudo ia bem. Mas agora aprendi a agradecer sempre. Agradeço nas dificuldades, porque elas me ensinam. Agradeço nas decepções, porque elas me humilham. Agradeço até nos momentos de dor, porque eles me aproximam de Deus. E descobri que a gratidão transforma tudo. Quando olhamos para a vida com olhos gratos, até as situações mais difíceis revelam seu propósito. Nada é desperdiçado. Nada é em vão. Tudo, absolutamente tudo, pode ser usado para nosso crescimento e transformação. E isso traz uma paz profunda. Porque significa que não estamos à mercê do acaso. Que há um propósito, mesmo quando não conseguimos ver. Que há uma mão guiando, mesmo quando nos sentimos perdidos. E confiar nisso, descansar nisso, é a verdadeira fé. O relacionamento com meu irmão João continua sendo uma das maiores bênçãos da minha vida. Recentemente, ele me disse algo que me marcou. Roberto, você sabe qual foi o maior milagre de toda essa história? Não foi a luz na cela. Não foi sua cura física. Foi o fato de você ter pedido perdão. Porque isso exigiu morte. Morte do seu ego, da sua necessidade de estar certo, da sua imagem de padre perfeito. E essa morte é o verdadeiro milagre.
porque só depois dela é que a ressurreição pode acontecer. Fiquei em silêncio, processando aquelas palavras. E percebi que ele tinha razão. A verdadeira transformação sempre exige morte. Morte das nossas ilusões. Morte dos nossos apegos. Morte das nossas falsas identidades. E só quando morremos para tudo isso é que podemos renascer. Renascer como quem realmente somos. Como filhos amados de Deus, sem máscaras, sem defesas, sem pretensões. E viver a partir desse lugar é libertador. É como respirar ar puro depois de anos sufocando. Hoje, quando celebro a missa, faço uma oração silenciosa antes de começar. Agradeço pela caminhada. Agradeço pela queda. Agradeço pela restauração. E peço que Deus continue me usando, apesar das minhas limitações, para levar amor ao mundo. Não tenho grandes ambições. Não quero ser reconhecido ou aplaudido. Quero apenas ser fiel. Fiel ao chamado que recebi naquela cela. O chamado de amar sem julgar. De unir sem diluir. De servir sem orgulho. E todos os dias, tento viver isso. Nem sempre consigo. Mas tento. E quando falho, levanto e tento de novo. Porque é isso que fazemos. Caímos. Levantamos. Aprendemos. Crescemos. E nesse processo, nos tornamos mais humanos. Mais compassivos. Mais parecidos com Cristo. E essa é a verdadeira santidade. Não a perfeição moral, mas a perseverança no amor. A disposição de continuar tentando, apesar de todas as falhas. A coragem de se levantar mais uma vez, e mais uma, e mais uma. Até que um dia, quando nossa caminhada aqui terminar, possamos olhar para trás e ver não uma vida perfeita, mas uma vida vivida com amor. Há algo profundo que descobri sobre o amor verdadeiro. Ele não é seletivo. Não escolhe apenas as pessoas que concordam conosco, que pensam como nós, que pertencem ao nosso grupo. O amor verdadeiro é universal. Abraça a todos. Até aqueles que nos machucaram. Até aqueles que pensam diferente. Até aqueles que nos rejeitam. E isso é difícil. Muito difícil. Porque nosso instinto natural é amar apenas quem nos ama de volta. Mas Jesus nos chamou para algo maior. Nos chamou para amar nossos inimigos. Para orar por aqueles que nos perseguem. Para abençoar aqueles que nos amaldiçoam. E quando começamos a fazer isso, quando realmente praticamos esse amor radical, algo muda em nós. Deixamos de ser prisioneiros das ações dos outros. Deixamos de depender da aprovação ou rejeição alheia para nossa paz interior. Encontramos uma liberdade que vem de dentro. Uma liberdade que ninguém pode tirar. Porque não depende das circunstâncias externas. Depende apenas da nossa escolha de amar. Os jovens da paróquia têm me procurado cada vez mais. Eles querem conversar, querem entender, querem algo autêntico. Estão cansados de respostas prontas que não fazem sentido com suas realidades. Querem uma fé que seja relevante, que transforme de verdade, que os ajude a navegar pelas complexidades da vida moderna. E tento oferecer isso. Não com palestras cheias de jargões teológicos, mas com conversas honestas. Admitindo quando não sei as respostas. Compartilhando minhas próprias lutas e dúvidas. E percebo que isso os atrai. Porque eles não querem um padre perfeito. Querem alguém real. Alguém que também luta, também cai, também precisa de graça. E quando se sentem seguros para compartilhar suas próprias lutas, coisas bonitas acontecem. Eles falam sobre suas dúvidas de fé. Sobre seus relacionamentos difíceis. Sobre suas batalhas com ansiedade e depressão. E juntos, buscamos respostas. Não respostas simples ou superficiais, mas respostas que honrem a complexidade de suas experiências. E isso cria uma comunidade autêntica. Uma comunidade onde máscaras podem cair. Onde vulnerabilidade é valorizada. Onde todos podem ser quem realmente são. Recentemente, organizamos um retiro para jovens católicos e evangélicos juntos. Havia apreensão inicial. Muitos achavam que seria estranho ou desconfortável. Mas decidimos tentar. Durante 3 dias, esses jovens conviveram, compartilharam refeições, participaram de dinâmicas, conversaram sobre fé e vida. E algo lindo aconteceu. As barreiras caíram rapidamente. Descobriram que tinham mais em comum do que diferenças. Que enfrentavam as mesmas lutas. Que tinham as mesmas dúvidas. E que, no fundo, todos buscavam a mesma coisa, um encontro genuíno com Deus. No último dia, fizemos um círculo. Cada jovem compartilhou algo que havia aprendido. Uma menina católica disse:
Eu aprendi que Deus não está limitado às nossas caixinhas religiosas. Ele é muito maior. Um rapaz evangélico disse: eu aprendi que posso aprender com tradições diferentes da minha sem perder minha identidade. E assim por diante. Cada testemunho era um tijolo construindo uma ponte. E no final, quando nos abraçamos e oramos juntos, senti que estávamos vislumbrando o reino de Deus. Um reino onde não há divisões. Onde todos são um. Onde o amor reina supremo. E você, que está ouvindo essa história agora, qual é o seu fundo do poço? Qual é aquele lugar onde você se sente preso, desesperado, sem saída? Porque todos temos um. Todos passamos por momentos assim. E minha mensagem para você é: não desista. Não importa o quão escuro pareça. Não importa o quão profundo você tenha caído. Há luz esperando por você. Há transformação possível. Há um Deus que te ama incondicionalmente e está esperando apenas que você se renda. Que você pare de lutar. Que você admita que precisa de ajuda. E quando você fizer isso, quando você finalmente soltar o controle e se entregar, vai descobrir algo maravilhoso. Você nunca esteve sozinho. Ele sempre esteve ali, esperando, amando, pronto para te levantar e te mostrar quem você realmente é. E essa descoberta vai mudar tudo. Vai mudar como você vê a si mesmo, como vê os outros, como vê Deus. E você nunca mais será o mesmo. Assim como eu nunca mais fui o mesmo depois daquela madrugada na cela. E agradeço a Deus por isso todos os dias. Às vezes, nas noites silenciosas, volto mentalmente àquela cela. Revivo aqueles momentos de desespero e transformação. E sempre descubro algo novo. Uma camada mais profunda de compreensão. Uma lição que havia passado despercebida. Porque transformações verdadeiras não acontecem de uma vez. Elas se desdobram ao longo do tempo. Continuam revelando seus significados anos depois. E percebo que ainda estou sendo transformado. Ainda estou aprendendo. Ainda estou crescendo. E isso me traz alegria. Porque significa que a história não acabou. Que há mais pela frente. Que Deus ainda não terminou comigo. E enquanto houver fôlego em meu corpo, continuarei buscando. Buscando amar mais. Buscando perdoar mais. Buscando servir mais. Não para ganhar méritos ou garantir salvação. Mas simplesmente porque foi isso que aprendi na cela. Que a vida só faz sentido quando é vivida em amor. E tudo mais é secundário. Minha história não é especial. É apenas a história de um homem quebrado que encontrou graça. Mas acredito que todos temos nossa versão dessa história. Todos temos nossos momentos de cela. Nossos fundos de poço. Nossos encontros com o divino. E o que importa não é a magnitude da experiência. É o que fazemos com ela. Como permitimos que ela nos transforme. Como compartilhamos o que aprendemos. E se minha história pode inspirar alguém. Se pode dar esperança a uma pessoa que está passando por seu próprio fundo do poço. Se pode plantar uma semente de reconciliação em um coração dividido. Então valeu a pena contar. Valeu a pena expor minhas feridas e falhas. Porque no fim, somos todos irmãos e irmãs nessa caminhada. Todos buscando luz na escuridão. Todos precisando de graça. Todos ansiando por amor. E quando reconhecemos isso, quando abraçamos nossa humanidade compartilhada, as divisões perdem o sentido. E podemos finalmente viver como uma família. A família de Deus. Então eu te pergunto, e deixo esta reflexão no teu coração. Se você pudesse escolher entre ter todas as respostas certas ou ter um coração que ama incondicionalmente, o que você escolheria? Porque essa foi a escolha que enfrentei. E escolhi o amor. E essa escolha mudou tudo. Mudou minha vida. Mudou minha comunidade. E continua mudando todos os dias. Porque o amor não é estático. É dinâmico. Está sempre crescendo, sempre se expandindo, sempre encontrando novas formas de se expressar. E quando vivemos a partir desse lugar de amor, quando fazemos dele nossa prioridade absoluta, descobrimos que todas as outras coisas encontram seu lugar certo. As doutrinas ainda importam. As tradições ainda têm valor. Mas não são mais prisões. São ferramentas. Ferramentas que nos ajudam a expressar e cultivar o amor que já existe dentro de nós. E isso muda completamente nossa relação com a fé. Ela deixa de ser um fardo pesado e se torna uma alegria. Um presente. Uma dádiva que nos liberta para ser quem fomos criados para ser desde o princípio.